Hoje, as marcas presentes do presente e do futuro são desafiadas a ir além do discurso, assumindo um papel ativo na transformação da sociedade. Resolver problemas sociais enquanto se conecta genuinamente com o público é um movimento que redefine o valor do setor público e privado, inspirando uma nova era de responsabilidade organizacional. Neste painel será discutido sobre como alinhar estratégias de negócios e causas sociais de forma concreta e impactante. Por que algumas marcas permanecem só no discurso? Porque muitas vezes é confortável, gente. Falar é tão fácil. Até papagaio fala. Eu não estou falando só de empresas. Eu estou falando de pessoas, de relacionamentos, de campanhas políticas. Quantos de nós verificamos ou verificaremos as propostas que os nossos candidatos colocaram no horário eleitoral? Quantos deles colocaram propostas relacionadas à inovação, à sustentabilidade, ao impacto, à inclusão de maneira efetiva e eficiente? E é claro que existem estratégias para a gente sair disso. Alinhamento, parcerias, comunicação autêntica e transparente, medição, prestação de conta. Se eu me comprometi a gerar uma cerveja que vai consumir 10% menos de energia, eu preciso comparar o antes e o depois. Eu preciso colocar para você, consumidor, que me elegeu por isso, que me escolheu por isso e que eventualmente paga mais caro por isso, a comprovação de que o que eu estou fazendo é verdade, até porque não tenha dúvida, ser sustentável é mais caro. Porém, é melhor porque é a única saída que a gente tem para a construção do mundo que a gente quer. Não existe empresa lucrativa, gente, no mundo em colapso. E a gente precisa, né, já dizia aí nossos queridinhos, Chitãozinho e Chororó, a gente precisa de evidências. O que são evidências? Comprovações. Relatórios, métricas, auditorias, comparação de antes e depois. Senão a gente fica só no discurso, senão vira greenwashing. E é claro que existem muitos benefícios desse processo. Ações significativas geram fidelidade, aumentam o consumo, contribuem para o desenvolvimento eficaz, melhoram a percepção da empresa, mas também aumentam o seu market share. Aumentam o número de consumidores. A gente tem discutido no Brasil taxação de grandes fortunas e redução da taxa tributária para quem ganha até R$5.000. Outro dia eu postei um negócio assim, olha, antes de você emitir a opinião, a gente precisa entender que quanto mais pessoas ganharem mais, elas movimentam o mercado e as mesmas empresas que estão lucrando vão lucrar mais ainda. Mas qual que é a diferença entre legado e reputação? Reputação é uma coisa momentânea. A gente percebe a reputação de uma marca naquele momento. Hoje, 2024, muitas marcas que não tinham reputação estão tendo, e isso se transforma. Há muito tempo atrás, a gente queria trabalhar onde? No Odebrecht. Eu trabalhei no Odebrecht 8 anos. A reputação caiu. Qual foi o legado? O legado é aquilo que a gente deixa. É o que a nossa empresa deixa quando ela presta um serviço de qualidade, porque é, na verdade, uma obrigação. Nós vivemos num sistema capitalista e isso não vai mudar, na minha opinião. Mas podemos fazer desse sistema um sistema mais inclusivo, mais consciente, mais saudável, através da convocação das empresas, sobretudo através de uma comunicação mais sustentável. De uma comunicação enquanto ferramenta de transformação. De uma comunicação que deixe um legado positivo por onde ela passar. Não somente para fazer com que a gente compre mais. Não somente para fazer com que a gente eleja pessoas que a gente, na verdade, não sabe nem por que a gente está elegendo. A comunicação precisa ter a consciência do seu impacto. Nenhuma estratégia de comunicação vale tanto quanto uma verdade. Nenhuma. E a gente precisa se valer disso a todos os momentos para que a gente, enquanto comunicadores, comunicólogos, publicitários, jornalistas, tenhamos consciência do nosso papel transformador. Em tempos de rede social em que todo mundo vira criador de conteúdo, todo mundo vira produtor de conhecimento, qual é a responsabilidade que nós temos em relação a isso? Mais do que responder o que você vende, a gente precisa entender por que você vende, para quem você vende, qual é o problema social que você resolve. Essa é uma pergunta importante, que vem antes da composição do feed no Instagram, do post do LinkedIn, da campanha de final de ano. Postar card no Instagram, gente, em data comemorativa, não é inclusão. Não é. O seu compromisso com as pessoas, com a sustentabilidade, não se faz no Instagram, se faz fora dele.
A gente precisa pensar a comunicação como uma ponta de um processo. Daquilo que a gente faz porta dentro. Como é que a gente trata os nossos funcionários? Como é que está o nosso canal de ética? Como são concebidos os nossos eventos? Nós vivemos numa cidade preta, desigual, que tem uma economia voltada para a cultura. Não podemos desassociar cultura, evento de mudança climática, de sustentabilidade. Seria até um sinônimo de pouca inteligência para o mercado. Eu não estou falando de filosofia, tá, gente? Nada aqui. Impacto não é like. Ah, não, porque eu fiz um vídeo sobre o meio ambiente e eu tive não sei quantas milhões de visualizações. Eu falei, tá, e aí? Conte mais. Mudou as pessoas? Em que... Ah, mas a gente fez uma campanha maravilhosa no Dia dos Pais, em que a gente colocou 2 pais juntos. Tá, mas e aí? Você fez algum projeto? Destinou algum recurso para a facilitação da união de casais homoafetivos? Como é que a gente mede isso? O algoritmo ele não mede impacto, gente, ele mede alcance. Em comunicação para ESG, em gestão de marcas, do branding de impacto, isso precisa ficar muito claro quando a gente percebe a composição. Bom, se sua empresa não é o que ela posta, nem o que ela diz, sua empresa é o que ela faz, e a gente é lembrado sempre pelo que nós fazemos e não pelo que nós dizemos. Impacto é sempre aquilo que fica. Quando a gente vai embora, o que é que a gente deixa? Né? Seja empresa, seja uma relação, seja um trabalho, enfim. E eu sempre acredito que, quando falta oportunidade, sejamos nós os primeiros a abrirmos as portas para quem quer chegar. Tem um provérbio chinês que eu sempre trago no meu coração, sobretudo nessa época do ano, que sempre fica um perfume nas mãos de quem oferece flores. E isso vale para as marcas que nós estamos ajudando a construir, as marcas que nós estamos escolhendo que perpetuem no mercado, porque cada vez que a gente compra, a gente diz sim aos valores dessa marca, para além dos produtos e serviços. Então, esse é um recadinho que eu queria dizer. 15 minutos cravados, quero pedir ali minha produção que marcou meu tempo errado, mas eu fui britânica e vou deixar espaço para a gente conversar mais um pouquinho. Obrigada pela escuta, pela troca, que sejamos sempre movimento, como dizia Sam, energia nasce do movimento, e estamos aqui para que a gente possa, junto, construir o mundo que a gente quer. Vamos embora. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, Leana. Mas pode ser Lea. Lea. Eu vou só pedir para você passar para a cadeira do lado de cá. Ah, tá. Porque agora, para enriquecer ainda mais o nosso bate-papo, eu convido ao palco para mediar esse painel Américo Neto, presidente da ABAP e CEO da Via Mídia. Convido também Délia Coutinho, coordenadora de comunicação da Fé Comércio Bahia. Opa, boa tarde, gente, boa tarde. Primeiro, é muito bom, né, ver o auditório cheio assim para esse tema. É sinal da relevância do tema já. Acho que está ligando aí agora. Já. Da relevância desse tema, da mudança da nossa mentalidade, né? Muito interessante a apresentação de Lea. Outra coisa que é bom ver também é a quantidade de apoiadores, né, que o Scream está conquistando, né, crescendo. Eu sou da ABAP, né, área de propaganda e publicidade. A gente viveu um tempo aí que a propaganda caiu a quantidade de alunos, o interesse, e a gente está vendo de novo, eu tenho escrito muito artigo sobre isso, que a publicidade está na moda outra vez, está em tudo que é lugar, de todas as formas, vídeo, é rede social, é material impresso, ainda, e é bom ver um movimento como esse aqui. Délia, para continuar, a excelente apresentação de Léa, né? A gente falou que dos três aqui, quem mais entende do assunto de verdade é Léa. Mas, Délia, para continuar, você me falou muito sobre a Fé Comércio, né? É bom explicar um pouquinho para eles a Fé Comércio, mas a gente também contar um pouco dessa mudança que a gente tem visto nos últimos anos do varejo, né? O varejo preocupado, como ele fica na ponta, muito preocupado em se adaptar às novas realidades, às novas exigências dos consumidores, que cada vez estão mais esclarecidos e querendo empresas sustentáveis, corretas e com práticas de governança melhores. Boa tarde, gente. Boa tarde, aqui Américo, Leana. Linda, inspiradora apresentação.
Primeiramente, agradecer o convite da BMP, primeira vez que eu estou participando aqui desse evento, quer dizer, já participei daí de onde vocês estão, então é uma honra estar aqui com esses dois aqui no palco. Bem, eu coordeno a área de comunicação da Federação do Comércio, FEComércio Bahia, que fica lá no prédio Edifício Casa do Comércio, na Tancredo Neves. Rapidamente explicar que FEComércio é a entidade de representação dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, que junto ao SESC e ao SENAC, nomes, acredito que mais conhecidos de todos, formam o que a gente chama de Sistema Comércio Bahia. Tá? Estávamos conversando há pouco, antes de Leana começar a apresentar, sobre essas mudanças na preocupação com o consumidor em si. E eu estava aqui me lembrando de uma mudança muito pessoal na minha atitude, né, enquanto sustentabilidade, que foi proporcionada através de uma ação da empresa. Né? É importante a gente analisar também dessa ponta, Léa. Quando a gente fala de comércio, a gente está falando do segmento produtivo, que representa por mais de 70% do PIB do Estado que a gente está, certo? É disparado o maior gerador de emprego, direto e indireto, e, prestem atenção, é formado, sobretudo, por pequenas, médias e microempresas. Então, nem sempre é fácil para o pequeno empresário promover uma ação sustentável, como é para uma Heineken, como é para grandes marcas. Tá? Então, eu, como milito aí já há quase 10, 12 anos na comunicação do setor do comércio, né, sei muito bem que ele é formado por pequenos e micros. Então, voltando à minha experiência. Em 2022, lá na Casa do Comércio, foi criado um espaço chamado Espaço Mais Verde. Tá? O que é esse espaço? Ele tem caixas coletoras de aqueles lacres de tampinha, tampinha plástica, tem uns 10 itens. E também aquelas cápsulas de máquina de café, que eu, na minha casa, toda a vida, eu descartava no lixo. Pá. Eu não sei aqui se vocês sabem, Leana, que trabalha nessa área, com certeza sabe, aquilo ali é um material considerado de difícil reciclabilidade. Então, a empresa, hoje a instituição que eu trabalho, ela coleta e ela leva para uma cooperativa específica que cuida da reciclagem específica daquele material. Entendeu? Bem como outros descartes, como óleo residual de cozinha, esses lacres vão para a campanha Lacre do Bem, que é uma campanha nacional. Eu estou falando isso porque eu mudei minha atitude, eu jogava no lixo de qualquer jeito, e desde que está no meu caminho, eu saio do elevador e no caminho para ir para a minha sala, eu tenho aquele espaço, entendeu? Então, eu consigo, ali mudei minha atitude, estou fazendo uma ação sustentável, importante. Né? Eu não sou nada, mas são centenas de pessoas que circulam no prédio, fornecedores, alunos do SENAC que estão lá também. Então, eu estou dando esse exemplo aqui que eu me lembrei hoje, porque outras empresas pequenas, né, podem fazer ações como essa e aí contribuir ali com a sua, como é que se diz, diminuir sua pegada de carbono. Né? Então, é só um exemplo. O que mais a gente conversou sobre os shoppings, o varejo? Eu vou puxar aquele assunto que a gente conversou, porque eu não gosto muito do termo mediador, não. Eu prefiro a polêmica, né? Então, quero puxar um assunto interessante aqui que a gente... Hã? Vai abrir para pergunta? Não, mas eu vou provocar e provoco a plateia também. Em meados desse ano, eu fui chamado para fazer uma campanha, e aí não posso entrar em detalhes porque tinha todo um sigilo, mas a campanha era... para divulgar uma possível lei que viria para proibir o uso de sacolas plásticas no supermercado. Quem lembra dessa lei municipal? E aí essa era a campanha foi criada com o objetivo de conscientizar a população de que ela não estaria perdendo e sim que era importante contribuir com a sociedade, mas tinha uma preocupação de que a sociedade, nós consumidores, achamos, poxa, os supermercadistas vão aumentar os seus lucros, não vão baixar o preço e ainda não vão oferecer sacola e tal. Então, Léo, eu vou puxar a polêmica começando por você, para depois a gente ir para o lado de lá. E aí, por fim, quem não acompanhou o que aconteceu, essa campanha não foi para o ar. Lucas, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento aí, Lucas, presidente da BMP. Essa campanha não foi para o ar por conta da preocupação sobre a reação popular. A lei foi colocada à votação e foi aprovada na Câmara, e com a repercussão e aí de diversos tipos, imprensa, consumidor, a sacola foi
A lei foi suspensa e foi obrigado a usar, a se disponibilizar a Voltar sacola. tudo como era antes. E pior, atacado, grandes atacados têm que colocar, porque antes você chegava nos seus clubes, ele não era obrigado, você tinha que comprar sua sacola. Agora ele também Agora é gratuito. Ele também tem que disponibilizar, ou seja, piorou agora todo mundo gera mais resíduo ainda. Então, é uma visão que tem nossos interesses como consumidor, o que nós estamos acomodados ou acostumados, ou a nossa visão também do empresário, a visão dos supermercadistas, a visão do legislador, que inclusive mudou a lei porque era ano eleitoral, né? Era o ano eleitoral, a Câmara Municipal se sentiu pressionada. Então esse é um episódio que envolve tudo que a gente falou aqui um pouquinho, né? Rede social, propaganda, consumidor. Léa, e aí? Eu particularmente acho, gente, que a maioria das campanhas sobre esses temas, modéstia à parte, são muito mal elaboradas. Porque elas não trazem para os consumidores o real problema. A questão das sacolas, ela foi trabalhada na questão meramente custo. E ninguém quer pagar. Eu não quero pagar, você não quer pagar. Mas quando a gente entende os porquês, a gente se disponibiliza a pagar. Então, no meio disso, eu vi uma única abordagem positiva das razões pelas quais a gente precisava reduzir o consumo de plástico. E ainda tem um outro motivo. A gente não entende a relação do plástico, da coleta seletiva, com a mudança climática, com o aquecimento global, com as inundações. Quando eu estudei na escola, né, mudança climática, eu imagino que vocês também não são tão mais novos que eu, assim, né, não sei. Quando eu falava mudança climática, a primeira imagem que vinha à nossa cabeça é um urso polar na geleira. Não é isso, gente? Quantos de nós temos na nossa cabeça a representação da mudança climática, por exemplo, com o aumento do nível do mar no Porto da Barra, a gente não conseguindo dar um mergulho ali na balaustrada? Algumas pessoas aqui, não sabemos. Salvador vive hoje, 72% da cidade de Salvador está em risco climático. Vocês sabiam que Salvador tem um plano de ação climática? Quem sabia? Levanta a mão. Ponto. Salvador tem um plano de ação climática que foi elaborado pelo Prodetur, em parceria com a Prefeitura, financiado pelo BID. Eu fui consultora do BID para a comunicação e mobilização social. Nós produzimos um book maravilhoso, disponível gratuitamente para quem quiser acessar, vídeos em parceria com a Cooperação Alemã. Fomos indicados para ganhar um prêmio na França e o soteropolitano não sabe desse trabalho. Significa dizer que a gente precisa trabalhar a educação climática para depois falar de sacola, Américo. Então, a ordem não é essa. Entendeu? Primeiro, a gente tem que entender por que... Sabe, lembram aquela campanha do ônibus, não são 20 centavos? Vocês lembram disso? Não é a sacola. É a lógica de produção e consumo na qual nós estamos inseridos sem questionar. Que é uma lógica linear. O contrário da economia circular que todo mundo fala. Gente, tem tanto especialista hoje no LinkedIn, LSG, economia circular, que eu fico, gente, vai faltar empresa. Né? Veja, faz o curso online e vai ganhar 40 mil. Disse, gente, que curso é esse? A economia circular é o contrário, e o Candomblé faz muito bem, né? A gente entender que são ciclos. Na linear, eu vou no mercado, compro uma coisa, descarto, pim, sumiu. Não é assim que funciona. Então, vou passar para a Délia, e aí, Délia, eu acredito muito que o grande desafio está no serviço, está no pequeno. Daí a obrigação dos grandes puxarem os pequenos. A gente viu na COP, a grande discussão é por que os países desenvolvidos deveriam contribuir para o financiamento climático dos pequenos. E os países grandes, não quero. E a gente vai querer, o sul global se posicionando. Porque nós estamos inseridos nisso. Recomendo, inclusive, assistir um documentário no Netflix, Conspiração Consumista. Não é conspiração comunista, por favor, não é porque eu estou de vermelha. Brincadeira. Mas, assim... Brincadeirinha. Não podemos politizar o debate, na verdade, polarizar, porque a sustentabilidade deve ou deveria ser uma pauta suprapartidária. Né? Eu não vejo isso. Hoje ainda a gente tem um discurso muito enviesado, o que é uma pena, né? Porque a direita tem crescido. No dia que a direita entender que os sistemas insustentáveis, empobrecidos, colapsados, não vão rentabilizar nenhuma indústria, nenhuma empresa,
talvez a gente se conscientize um pouco mais, né, não, Délia? Com certeza. Perfeita a sua colocação, né? Agora, só finalizando essa questão das sacolas plásticas, que na época foi, alguns meses atrás, foi uma grande polêmica, na época a imprensa nos procurou. E a federação, como representante empresarial, se pronunciou a favor da mudança, certo? Agora, a grande questão foi o clamor do consumidor, porque o empresário varejista ele tem que repassar aquele custo, né? Tem toda uma série, uma dinâmica aí, né? Existe um custo maior, todo produto biodegradável que não agride o meio ambiente é sempre mais caro, sempre significa mais investimento, né? Por isso que eu trouxe à tona aqui essa questão dos pequenos, né? Os pequenos empresários, os pequenos comerciantes, varejistas, comerciantes de serviço. Muitas vezes eles não têm esse investimento, eles têm o desejo de ser sustentáveis, de contribuir com todos os 17 ODS da ONU, mas cadê a verba, o investimento? De que forma o governo pode atuar aí para poder oferecer incentivo? E essa questão foi um bom exemplo, né? O preço, o consumidor, nós tivemos que pagar, certo? Nós não temos uma cultura como tem na Europa de sair de casa com sua sacolinha. Tá? Eu tenho uma filha de 10 anos e ela ficou super interessada quando teve essa mudança. Ela, mamãe, a gente vai deixar as sacolas dentro do carro, quando a gente for no mercado, é sempre ela que vai comigo, a gente vai levar. E eu vivia esquecendo, ela me lembrando, mamãe, tem que pegar sacola, tem que pegar as sacolas. Entendeu? E por uma questão cultural, porque na Europa isso é comum, as pessoas, ninguém sai de casa para comprar nada sem levar sua sacola retornável. E muitas vezes eu cheguei no mercado e vi pessoas reclamando que não tinham trazido e iam ter que pagar, e isso aí gerou um clamor popular num ano atípico, e a lei foi suspensa, né? E não foi só em Salvador, teve também alguns municípios do interior. E lá na diretoria da federação eu também ouvi uma dificuldade dos empresários, especialmente supermercadistas, né, que é o caso, de encontrar, às vezes até para comprar, para revender essas sacolas socialmente responsáveis, vamos dizer assim. É muito curioso porque realmente, né, o conhecimento ele acaba criando exclusões, né? Nessa história de ser biodegradável do que não é, a grande população ela não sabe a diferença, né? Exatamente. Ela não sabe nem por que ela tem que pagar. Se eu fosse perguntar a você assim, gente, você quer pagar isso aqui? Não sei. Mas aí eu pergunto para vocês, gente, será que essas pessoas, né, e aí eu digo que é uma responsabilidade de quem tem dinheiro para pagar. Quem tem dinheiro tem a obrigação de ser mais sustentável. Mas assim, obrigação, porque toda vez que eu podendo fortalecer uma marca com boas práticas, uma marca que gera impacto social positivo, eu tendo a capacidade financeira de fazer isso, eu estou contribuindo para que outras pessoas o façam. Porque eu estou gerando escala, porque eu estou facilitando, estou reduzindo o preço. Então, se em alguma medida, nós, que estamos aqui no screen, que vamos conversar amanhã, que levamos a sustentabilidade para outros espaços, se nós não podemos fazer isso, a grande população que vive ali na classe C e D não vai ter condição de fazer. Não vai. E aí é o seguinte, só que, infelizmente, são essas pessoas que serão as mais vulnerabilizadas nas questões climáticas. Quando a gente fala, por exemplo, de mudança climática, eu não posso desassociar a mudança climática do ponto de vista ambiental, o fenômeno climático, suas consequências descritivas, da questão de governança, de ética, de sociedade. A gente precisa entender o que é justiça climática. Então, quando a pessoa entender que aquele saco, aquele excesso de saco, aquele excesso de lixo não tratado, vai entupir o bueiro da casa dela e vai inundar quando chover, porque ela mora numa situação ruim e ninguém escolhe porque quer morar numa situação ruim, ela vai pensar, caramba, talvez eu seja o primeiro a tentar reduzir o plástico, porque eu também vou ser o mais atingido. Só que esse caminho é complexo, gente. É complexo esse caminho, não é linear. Então, assim, particularmente, Américo, e aí eu vou inverter o papel, você é de agência, né? E as agências aqui, espero, sempre falo, a gente parceira muito com a agência, eu sou comunicadora, então a gente faz muita parceria com a agência, no sentido de concepção de campanhas responsáveis e éticas, com curadoria ESG, com curadoria de sustentabilidade, com compromisso, né? Fazer um negócio arrumadinho, que se organizar direitinho, todo mundo tem seu produto legal e todo mundo faz as coisas certas, né?
Papai Noel está aí perguntando o que é que você fez, e eu espero que aqui ninguém tenha feito coisa errada esse ano com comunicação. No âmbito das agências, como é que isso é pensado? Né? Porque isso deveria ser pensado pelas agências. Né? O CONAR tem trabalhado bastante no combate a greenwashing. Tanto que hoje o CONAR, quando ele vê alguma expressão, empresa sustentável, meus clientes de Aganju falam assim, você não vai usar nunca mais que você é empresa sustentável e que você está ajudando crianças. Ninguém ajuda ninguém, você está contribuindo, não faz mais do que sua obrigação para melhoria de condições de vida. Ajudar, a gente não ajuda. A gente ajuda quando a tia pede a gente para pintar o cabelo de acaju, que é uma coisa que não está mais legal, já foi. Mas a gente vai lá, domingo, ajuda ela. Agora, quando uma empresa faz um projeto social, isso não é ajuda, é função social sendo exercida. Como é isso para as agências, América? Como é que vocês estruturam esses desafios da nova comunicação? Tá, primeiro, excelente pergunta. Obrigado. O CONAR é uma iniciativa das agências de propaganda. Então, você foi no melhor exemplo que nós temos, que é o Conselho Nacional da Autorregulamentação. Essa é uma iniciativa única no mundo, que a ABAP é uma das fiadoras, inclusive nacionalmente, onde nós mesmos criamos regulação para a nossa atividade que todas as agências do Brasil respeitam. E aí vem um exemplo claro que a gente está vivendo agora. A gente está desenvolvendo um regramento para o uso via agência dos influencers. Porque, acreditem, já foi utilizado influencer mirim para fazer propaganda de bet e de bebida alcoólica. Tá? E isso, a agência não tem culpa. Isso não passa por nós, pelas agências, passa pela mãe do menino e alguém que empresaria e por aí vai. Então, nós, as agências, a ABAP, o CONAR, estamos trabalhando também na regulamentação do uso dos influencers, que são garotos propaganda, são mídia, e que hoje vendem de tudo e tem de todas as idades e de todas as classes sociais. Qual o compromisso que ele tem para vender um medicamento? Né? Qual o compromisso que ele tem para vender uma bet legal, ou para quem ele vai direcionar aquela bet? Qual o compromisso que aquela criança tem para divulgar aquele determinado produto para outras crianças? Né? Quer dizer, a gente tem influência até cachorro, né? Então, é algo difícil. O CONAR tem atuado isso, nós nas agências temos atuado em relação a isso. O mercado de São Paulo, Léa e Délia e amigos, tem uma peculiaridade que tem sido trabalhado, que é a diversidade dentro da agência. Tá? Esse não é uma realidade tanto do nosso mercado, a gente ainda pode evoluir mais em diversidade dentro das agências, mas outro dia eu acompanhei uma apresentação de trabalho, a gente já tem uma certa diversidade aqui no nosso dia a dia, 5 minutos, ok. Nossa diversidade aqui dentro das agências, mas São Paulo não. Né? É algo que a gente tem lutado, porque isso é importante para que as agências falem melhor sobre isso. Agora, sobre a parte de comunicação, conscientização, assim, eu vejo as agências trabalharem muito e, às vezes, inclusive, pro bono, tentando fazer essas mensagens chegarem na ponta de diversas formas. Ou terceiro setor, ou ações governamentais, mas, sem dúvida, eu vejo que a gente precisa, talvez, saia daqui desse painel, ficando mais claro que o poder tem que ficar na mão do consumidor. Né? A gente tem que empoderar ele, conscientizar ele, para ele optar por uma marca que adote as práticas mais sustentáveis e quem possa, como consumidor, também pagar um pouco a mais, né, por esse serviço diferenciado ou essa oferta. Porque, às vezes, você vê uma empresa que tem recursos, como você falou, do pequeno. O grande supermercadista consegue resolver botar energia solar na empresa dele, consegue trocar tudo por lâmpada de LED, tem um consumo de energia por metro quadrado mais baixo do que o mercadinho do bairro, que o cara está lá com a lâmpada dele, trabalhando a família dele toda, que ele não consegue colocar uma energia solar, e estão competindo, às vezes o cara compra em maior quantidade e vende mais barato. Então, a gente tem que empoderar esse consumidor, até também para privilegiar o comércio local, que também é outra ação sustentável, né? Assim, é um ciclo, né? Como a lógica da economia circular, uma coisa puxando a outra. A indústria de embalagem também atuou muito fortemente em alguns países quando aconteceu a proibição de embalagem. Na França se proibiu a embalagem de papel e o McDonald's teve que adotar, não sei se ainda está valendo, tinha um tempo teve que adotar uma embalagem plástica, né? E reciclável, que lavava lá na própria McDonald's. E aí a indústria de papel
Tava reclamando, e alguns consumidores reclamando, e a McDonald's reclamando que tinha que lavar os utensílios. Então, é sempre algo que a gente tem que olhar por vários lados para tomar decisão, e acho que o principal, aí que você falou, Léa, é todo mundo, e aí todo mundo mesmo trabalhar pela conscientização. Bom, você falou aí da diversidade. Bom a gente também aqui trazer à tona alguns aspectos positivos, pelo menos eu como comunicadora, que eu vejo no mercado. Comunicadora e mãe que sou, também tenho uma página no Instagram que divulga eventos infantis, então, por conta disso, mergulho um pouco nesse universo. E é impressionante como hoje, nos últimos 5 anos, a atenção que o varejo, não vou citar nomes de marcas, mas o varejo, os shopping centers da cidade como um todo, simplesmente hoje tem ações, é mandatório isso, ações para o público TEA, para famílias com crianças autistas. Não é? Isso 5 anos atrás não existia, gente. Hoje em dia todos os shoppings têm um projeto chamado Hora Silenciosa. Tem a seção azul nos cinemas, para quem não conhece, em que o cinema é totalmente adaptado para pessoas até poderem ter aquele momento específico para ver filmes, mães com filhos. E, por exemplo, a gente está em Natal. Dê uma olhada nas decorações de Natal. Né? Tem espaço para libras, para audiodescrição. Isso era inimaginável até pouco tempo atrás. Então, pelo menos aí, Léa, não sei se você concorda comigo, isso é greenwashing, não? Olha, isso não é greenwashing porque você está trazendo exemplos de ações concretas. Já vamos acabar, calma. Ela está aqui, ela adora me mandar essa placa. Mas é para Américo, então posso continuar. Já desligaram meu microfone. Já desligaram. Boicote, viu? Então a gente pode boicotar as marcas também que têm um passivo socioambiental. Na verdade, eu acho que seria greenwashing se ela divulgasse a importância de fazer e não fizesse. Então, a mesma coisa que a gente pensa quando a gente deseja um mundo mais bonito, mais colorido, mais justo, mais sustentável, a gente também está se isentando dessa responsabilidade. Porque quando a gente fala assim, olha, a sociedade é machista, a sociedade é racista, a sociedade é homofóbica, a sociedade é xenofóbica, a sociedade é isso, a sociedade. A gente fala como se fosse um OVNI, né? Como se fosse um ente ali externo, como se nós não fizéssemos parte dessa sociedade, que todos os dias, com as nossas escolhas, nós estamos ajudando a criar. Então, o convite que eu deixo aqui para concluir o painel, para a minha amiga também não me puxar a orelha depois, é de que nós, enquanto cidadãos, e nós, enquanto eleitores, nós, enquanto pessoas que nos relacionamos, né? Eu estava aqui no almoço conversando com o Vicente Aguiar, que é um grande amigo meu da área de tecnologia da informação, e a gente estava falando sobre tecnologia de informação, ESG e umas coisas. E aí eu perguntei para ele, eu falei, Vicente, como é que você fala com o seu chat GPT? Porque Vicente, além de tudo, é espírita, um menino super bacana. Eu falei, você pede por favor? Ele, lógico. Eu falei, você estava com medo que se tiver revolução das máquinas, você será perdoado, né? E eu dei uma palestra semana passada sobre comunicação não violenta, falando da comunicação afetiva, de como é importante a gente poder escolher como falar. E no que a gente fala de branding, de marca, a gente precisa escolher, Américo, a gente precisa escolher, Délia. Como que a gente faz comunicação? Como que a gente coloca o compromisso das empresas nessa comunicação, seja através de um selo, seja através de uma palavra, de uma campanha, de um vídeo, de um protocolo, de um relatório. A gente escolhe. E do outro lado tem alguém que escolhe também. E precisa ser respeitosa essa relação de escolha, né? Porque no fundo, a gente é fruto das nossas escolhas, de tudo que a gente escolhe, de quem a gente escolhe conviver, dentro e fora do trabalho. E é isso, essas são as minhas contribuições. A gente poderia falar muito mais, mas vamos permitir aqui que outros painéis comecem no horário. Muito obrigada pela troca e pela escuta. Desejo que tenhamos coragem para fazer as transformações que nós precisamos e para que a gente não terceirize a nossa responsabilidade, até porque quando a gente vê acontecer é bom pra caramba. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, Américo. Obrigada, Délia.